Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai dar uma olhada em um material bem interessante sobre a Primeira Guerra Mundial. Sabe, aquele conflito que não só redesenhou mapas, mas parece que virou o século XX de ponta cabeça. A nossa missão aqui é tentar entender, sabe, o que realmente levou o mundo para essa carnificina toda. Como foi lutar naquilo e, bom, o que ficou depois. E o começo é curioso, né? As fontes pintam a Europa antes da guerra, a tal Belle Époque. Parecia uma era de ouro, otimismo, avanços, mas ao mesmo tempo dizem que era um barril de pólvora. Como é que pode, né? Uma época que parecia tão, sei lá, civilizada a carregar a semente de tanta destruição. Meio contraditório. É um paradoxo central mesmo. Essa fachada de progresso escondia um monte de tensão, sabe? O imperialismo, por exemplo, colocava as potências europeias numa competição, assim, brutal por colônios. Aí você tinha o nacionalismo super inflamado, criando rivalidade e ressentimento, especialmente lá nos Balcãs, né? E uma corrida armamentista que mostrava que, bom, a guerra era uma opção cada vez mais real. Então era vista como uma solução, quase. Exato. Aí você soma isso a um sistema de alianças militares que amarrava todo mundo, mais o desejo da França de vingança pela Alsácia-Lorena. Pronto. A receita para o desastre estava ali, completinha. Dessas três coisas: imperialismo, nacionalismo, militarismo e essa rede de alianças. Parece, sei lá, uma teia esperando só um puxãozinho. E o puxão veio... Sarajevo, 28 de junho de 1914. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio. Aquilo foi o gatilho, sabe? Ativou o efeito dominó das alianças. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, aí a Rússia se mobiliza para ajudar a Sérvia, a Alemanha apoia a Áustria-Hungria e declara guerra à Rússia e à França. Nossa, em questão de semanas. Semanas. A maior parte da Europa estava em guerra. Potências centrais de um lado, tríplice intente do outro. Uma velocidade, assim, assustadora. E a guerra em si, ela mudou muito rápido, né? Começou com o movimento, avanços, 1914, mas logo... se enterrou na lama, literalmente. Exato. A Guerra de Trincheiras, que foi ali de 1914 a 1917, foi a fase mais longa e, olha, brutal. As fontes descrevem um horror que a gente nem imagina. Trincheira imunda, doença, bombardeio sem parar. Não é à toa que o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, pegou tanto soldado. Foi um inferno na terra mesmo. E só em 1918 que a coisa mudou de novo. Isso. Aí a Rússia saiu da guerra por causa da Revolução, né? E os Estados Unidos entraram com força total. Aí sim, a guerra voltou a ter mais movimento, o que levou ao fim do conflito. E essa guerra foi também um palco, um laboratório bem macabro para a tecnologia, não foi? Totalmente. Uma verdadeira tempestade de aço, como dizem. A gente viu os tanques surgirem em campo. A aviação, que começou só para reconhecimento, virou combate aéreo, letal. Pensa no Barão Vermelho, né? Os submarinos alemães, os U-boats, aterrorizaram os mares. E talvez o mais chocante mesmo, os gases tóxicos, tipo o gás mostarda. Aquilo causava ferimentos horríveis, mortes agonizantes. Que coisa terrível. Foi tão brutal que depois veio a proibição, né? O Protocolo de Genebra. Mas peraí, as fontes também mostram um lado breno nisso tudo, que é surpreendente. Algumas dessas tecnologias militares acabaram indo para o uso civil depois, tipo os zíperes, rádio e o mais maluco. A pesquisa sobre os efeitos do gás mostarda acabou, meio que por acaso, levando à base da quimioterapia. É inacreditável pensar que algo tão horrível teve essa consequência inesperada. É um dos paradoxos daquele período, né? E a guerra foi total, mexeu com a sociedade inteira. As mulheres, por exemplo, tiveram que assumir papéis essenciais na indústria, nos serviços, enquanto os homens estavam fora. E isso deu um impulso enorme para a luta pelo voto feminino, sabia? Faz sentido. E a economia? A economia foi um desastre. Racionamento, crise global. Na Alemanha, então, foi o caos.
As reparações pesadíssimas que o Tratado de Versalhes impôs, junto com a crise geral, causaram aquela hiperinflação absurda em 1923. Aquilo destruiu a classe média, desestabilizou completamente a República de Weimar. E esse caos todo na Alemanha, as fontes deixam bem claro como isso abriu espaço para o extremismo, certo? Facilitou as coisas pro... Tem dúvida, foi um terreno fértil para movimentos como o nazismo. E falando em mudanças, o mapa do mundo foi redesenhado. Impérios enormes, russo, austro-húngaro, otomano, alemão, simplesmente desmoronaram. Novos países surgiram na Europa. E no Oriente Médio, aquela divisão feita pela França e Inglaterra com fronteiras artificiais, promessas conflitantes, aquilo plantou sementes de instabilidade que a gente vê até hoje. E no meio dessa bagunça toda, o Tratado de Versalhes, de 1919, que, pelo que as fontes indicam, foi mais uma semente para a próxima guerra do que para a paz, né? Exato. O fascinante é isso, ao jogar toda a culpa na Alemanha, impor reparações que eram impossíveis de pagar, limitar o exército, o tratado gerou uma humilhação, um ressentimento gigantesco no povo alemão. Então, em vez de firmar a paz, ele acabou, sem querer, abrindo o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Foi um tiro no pé, basicamente. E a cultura, aquela ideia meio romântica da guerra, do heroísmo, morreu ali nas trincheiras, né? Morreu completamente. A memória cultural que ficou, e que a gente vê em livros como Nada de Novo no Fronte, ou nos diários e cartas dos soldados, é focada no trauma, na desilusão, na brutalidade sem sentido nenhum. Não tem mais heroísmo, só sofrimento. Faz todo sentido. A Primeira Guerra foi mesmo um divisor de águas. Mudou como se faz guerra, redesenhou o mundo, transformou a sociedade e deixou cicatrizes muito profundas, que a gente ainda sente. Exatamente, marcou o fim de uma era e o começo de outra, em muitos aspectos bem mais sombrio. E as consequências disso, geopolíticas, tecnológicas, humanas, a gente ainda está processando, né? Até hoje. E as fontes deixam a gente pensando. Essa memória cultural da Grande Guerra, focada mais no trauma do que na glória, talvez tenha sido uma forma de tentar evitar que acontecesse de novo. Isso levanta uma questão interessante, né? Será que o jeito que a gente escolhe lembrar dos conflitos do passado, as histórias que a gente conta, os traumas que a gente destaca, será que isso realmente molda como a gente encara as guerras de hoje? E até a própria ideia de progresso no mundo que continua tão tenso. Fica aí algo pra gente refletir.